Flamengo joga num 4-1-4-1, explorando os erros de transição do adversário. A recomposição defensiva do Santos não encaixou e o Flamengo venceu na Vila Belmiro. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês o vídeo pós-jogo da análise tática da vitória do Flamengo na Vila Belmiro sobre o Santos. Flamengo 1-0, gol do Gabigol. Então a gente vai debater alguns aspectos, algumas questões táticas do Flamengo nessa partida, nessa vitória contra o Santos, e eu, claro, convido vocês. Pedidos rápidos, mas são importantes, deixar o like do vídeo, a sua inscrição, você é sempre muito bem-vindo. Primeira vez que está passando pelo canal, aperta para fortalecer e me ajudar a crescer como vocês têm me ajudado. Eu conto com vocês, valeu! Pessoal, eu estou começando na fase ofensiva do Santos, na parte da organização, e eu citei, vou colocar o link do vídeo aqui, como o Santos joga, de forma eram as armas dele, e a gente trazia, né, que era na superioridade qualitativa, sobretudo pelas pontas, Marinho e com o Soteldo. E nesse caso, vocês observam, foi principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo estava com uma situação um pouco mais perigosa, porque o Marinho estava no mano a mano com o Filipe Luís, e ele trazia para o lado esquerdo para fazer uma finalização, e teve até num dos gols anulados do Santos, foi uma ultrapassagem do Pará, dando a profundidade, mas inicia com o Marinho nesse confronto de 1 contra 1, que é o que o Santos faz, que a gente viu até num vídeo de análise sobre. Pelo lado do Flamengo, o Domi fez uma escalação diferente, colocando o Gerson como o primeiro volante, o Thiago Maia e o Arrascaeta fazendo a composição do meio. Pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique dando velocidade e profundidade, e pelo lado direito, o Michael. Aí fica claro que quando ele bota o René pelo lado direito para ser o lateral direito, como ele não dá profundidade, a lógica é botar o Michael para fazer aqueles últimos terços. Então ele até acertou nesse tipo de pensamento em colocar um jogador bem ofensivo pelo lado direito para poder segurar um pouco mais o René, que não daria profundidade, afinal ele estava com a perna trocada. Mas como vocês podem observar, até nessa questão ainda do Flamengo fazer esse eixo, esse elo da transição defensiva para ofensiva, ainda no primeiro tempo, teve algumas dificuldades. Como vocês observam aqui pelo lado esquerdo tem o Filipe Luís, né, de amarelo. Aqui é o Gerson, que é o homem que fez essa centralização, né, essa saída lavolpiana entre os zagueiros, aqui em vermelho. E o Arrascaeta e o Thiago Maia deveriam ter se aproximado mais para ajudar nesse auxílio. Eu até represento um ponto de interrogação, é porque não tem nenhum jogador. Aqui deveria ter um jogador sim do Flamengo, que não é o Bruno Henrique, teria que ser ou o Arrascaeta ou o Thiago Maia, mas até um conceito, né, de poucos treinos ainda, de pouco tempo de trabalho, ainda há muitos equívocos. E eu chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo tendo essa dificuldade para fazer a transição, principalmente quando o Gerson, que era o homem dessa saída de bola, era marcado pelo Marinho ou pelo Raniel no setor. E o Flamengo, como ele marcou? O Flamengo não fez a sua típica marcação sob pressão. Aí passa até por uns tipos de questionamentos e algumas críticas, porque o torcedor sabe dessa identidade dos jogadores do Flamengo fazerem essa marcação sob pressão. Deu muito certo no ano passado e os jogadores da frente conseguem fazer isso muito bem. Porém, o Domi optou por uma marcação média-baixa, apenas o Gabigol mais à frente, fazendo a marcação nos zagueiros do adversário. Dificilmente o Gabigol conseguiria sozinho fazer uma certa dificuldade. E aí num bloco médio, aí sim traz os seus jogadores do meio campo. Então o Flamengo ficou composto no 4-1-4-1 sem a bola, com o Gerson à frente da sua defesa e com 4 jogadores na sua linha média. O Arrascaeta e o Thiago Maia mais pelo centro, e do lado, como eu citei, o Bruno Henrique e o Michael. Então, como vocês observam, o Flamengo marcando a linha de passe, as linhas do Santos, que tinha muita dificuldade e errou. O Flamengo até aproveitou algum desses momentos, principalmente no segundo tempo, que as passes não entravam entre as linhas, mas o Flamengo marcou as linhas, ele não marcou o homem, sobretudo não marcou impressão. Este é outro exemplo ainda no contexto dessa saída de bola, de que forma o Flamengo marcou e se posicionou, que dá pra gente enxergar bem como foi o panorama e a ideia do Flamengo. Vocês observam no círculo amarelo, é apenas o Gabigol entre 3 jogadores do Santos no início, né, dessa transição defensiva, e 4 jogadores do Flamengo nessa linha média. Um pouquinho mais atrás é o Gerson, é esse 4-1-4-1 que o Flamengo fez. E na linha média, jogadores posicionados, marcando a zona e marcando a linha de passe, para que esse passe do Santos, esse possível passe do Santos de quebrar a linha, não entrasse. Então por isso o Flamengo fazia um povoamento nessa linha central, para que, quando recuperasse essa bola, tivesse uma transição com velocidade, Michael pelo lado direito e Bruno Henrique. O Flamengo queria recuperar a bola na linha média para atacar o Santos num período de transição. Ofensivamente, esse 4-1-4-1 do Flamengo se transformava num 4-3-3. O
com o Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo, o Gabigol explorando o corredor central pelo centro e pelo lado direito o Michael. E ali o Michael tinha uma incumbência de fazer jogadas individuais, apesar de já ser da sua característica. Isso porque não haveria um jogo apoiado pelo lado direito do René, que tinha a incumbência de marcar o Soteldo. Então ele já ficava na zona defensiva, na última linha, e o Michael tinha que, em aspas, se virar por ali sozinho, já parte até um pouco do princípio do seu jogo. Então ele jogava bem aberto pelo lado direito para tentar ter uma superioridade qualitativa no confronto de 1 contra 1, com o Gabigol explorando mais o corredor central. Tinha e precisava desse apoio sim, lá de trás vindo de Arrascaeta e do Thiago Maia, que foi exigido como um volante, um segundo volante, fazendo esse eixo de ligação e eixo de transição defensiva. Este é um exemplo na organização do Thiago Maia, sendo esse elo de atacar, aquele tá próximo à área, entrando na área santista, com o Bruno Henrique sendo o portador da bola pelo lado esquerdo, dando muita amplitude. Mesma coisa o Michael pelo lado direito, o Arrascaeta sendo esse elo jogando entre as linhas da equipe do Santos, Thiago Maia mais próximo e o Gabigol como esse homem de referência. Distantes ainda, o Flamengo ainda não está tão compactado, com isso precisa que o passe entre muito bem, que o passe seja muito bem feito. Quando há um erro, um pequeno deslize, o Flamengo acaba perdendo a bola e vira aquele jogo de perde e ganha. Apesar do Flamengo ter essa instabilidade, sobretudo ofensiva ainda, o Flamengo teve essa movimentação que é interessante, seja do Thiago Maia ou do Gerson, o volante ser esse segundo homem, como mais um homem para ajudar nessa igualdade ou até superioridade numérica nos últimos metros. Num período do primeiro tempo, essa marcação do Flamengo não funcionou. Ficou um time desconectado, instável em alguns períodos. O Santos criou algumas oportunidades e tinha até liberdade em alguns períodos. Porém, o Flamengo abre o placar após um escanteio do Santos, e aí a equipe santista pecou na recomposição defensiva, que eu trouxe aqui no vídeo anterior. Vou colocar o link para vocês. E aqui o papel do canal não é fazer de pai guru, de prever futuro, e a gente vai analisando e vai estudando alguns conceitos táticos das equipes, e eu trouxe isso aqui para vocês falando da recomposição santista. Não foi boa, e o Flamengo teve 4 jogadores nessa linha atacando contra apenas 2 jogadores do Santos. Uma boa jogada do Michael, abrindo para o Gabigol, ele fez uma boa finalização, mas também passa por Arrascaeta e Bruno Henrique terem acompanhado e terem atacado também. Eles deram um dobro de superioridade numérica, foram 4 jogadores do Flamengo para apenas 2 jogadores do Santos. No momento que o Flamengo estava defendendo de bola parada, foi uma boa saída. O Flamengo aproveitou bem essa falha defensiva da equipe santista. No segundo tempo, o Flamengo ainda joga explorando os espaços do Santos, então ele vai marcando no seu bloco médio, e no final da partida, por circunstâncias de substituições, teve a estreia do Isla. Isla fez uma boa jogada de profundidade, colocou o Gabigol na cara do gol, acabou perdendo. Também trouxe aqui no canal, também bota o link se você ainda não acompanhou o trabalho do Isla, de as características dele. A gente pôde comprovar no primeiro lance dele na partida. Entre algumas mudanças, o Domi acabou colocando o Everton Ribeiro um pouco mais à frente, jogando como aquele homem mais de referência, um falso 9. Acabou não dando certo, porque o Flamengo ficou um time muito lento, porque tinha em campo o Diego, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores que não são rápidos sem a bola, e tinha uma certa dificuldade para fazer essa transição um pouco mais veloz, sobrecarregando o lado direito do Michael, que também precisava auxiliar o Isla. Apesar de tudo, o Flamengo conseguiu sobreviver os últimos minutos na Vila Belmiro. O Santos estava desorganizado, cansado, pesou a perna também, não deu também tanto perigo assim para o Flamengo. Evidente que foi longe de ser uma grande exibição do Flamengo, muito distante daquilo que o Flamengo pode oferecer, mas o Domi conseguiu organizar o Flamengo num 4-1-4-1, que, logicamente, seguindo a sua ótica, segundo a sua interpretação, é aquilo que ele queria propor ao Flamengo. 4-1-4-1 sem a bola, 4-3-3 com a bola, com bastante amplitude pelos lados e velocidade, Bruno Henrique e Michael. Valeu, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo de análise por aqui. Não esqueça de deixar o seu curtida aqui no vídeo e acompanhar sempre o canal, me ajudando a fortalecer, compartilhar link, me ajudar a crescer e fortalecer ainda mais por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau!